Meu amigo e companheiro Palhares, da Carta Maior, me solicita, num vídeo de 5, 6 minutos, uma opinião sobre o autoritarismo e a democracia. Palhares, a Bíblia já faz uma separação desse processo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra que em hebraico significa dinheiro, não é nem outro Deus nem outro diabo. É o dinheiro dominando as sociedades. O nosso Papa Francisco, outro dia, já fez o elogio do capital. O capital a serviço dos homens, da sociedade, da liberdade. Mas o capital não pode se servir dos homens. E é isso que está acontecendo no mundo. Fora do Brasil, a Alemanha caiu. O nazismo deu com os burros na água, foi simplesmente derrotado. Mas a União Soviética consolidava o regime comunista. E isto apavorou os países europeus. Com medo do comunismo se espraiar pela Europa, o capital que dominava os estados e as sociedades passou a fazer concessões. Concessões aos trabalhadores, às minorias, concessões às mulheres, concessões ao meio ambiente. O desejo absoluto de lucro passou a ser mediado pela sociedade. Mas em determinado momento surge a glasnost, o degelo na Rússia, a perestroika, que é a reconstrução, e se afasta o medo do avanço do comunismo na Europa. Então, o capital financeiro, basicamente, que é esse capital improdutivo que só se acumula e que mais modernamente vive à custa das dívidas dos estados do mundo inteiro e controla bancos centrais, organizou a sua revanche. Uma revanche baseada em 3 pontos de apoio, Palhares. O primeiro deles, a precarização do Estado e a valorização do Banco Central. O capital domina o Banco Central e o Estado passa a ser um gendarme, um Estado policial para reprimir as populações que estavam perdendo, com a pressão da revanche do capital financeiro, os seus direitos. Segundo ponto de apoio, a financiarização das eleições e da política. Então, governantes e parlamentares eleitos não tinham mais compromisso algum com o seu discurso de campanha ou com o programa dos seus partidos. Se reportavam única e exclusivamente aos seus financiadores, ao capital que os financiou. E o terceiro ponto de apoio é o mais terrível de todos. É a precarização do trabalho. O fim das garantias trabalhistas, o fim da previdência pública, o fim de garantias que asseguravam salários aos trabalhadores e a precarização do trabalho e uma agressão dura contra os sindicatos, acabando inclusive com as suas fontes de recurso. Era o capital financeiro se colocando acima de toda a sociedade. E isso se reflete no Brasil. Nós vemos isso com facilidade. As propostas que surgem aí de Banco Central independente acabaram com a consolidação das leis do trabalho, fulminam a aposentadoria pública e querem estabelecer o domínio absoluto do capital e uma espécie de uma barbárie na vida entre os homens em sociedade. Vale para eles o dinheiro, nada mais vale nada. Eu não acredito que isso seja possível no Brasil. Eles, com a eleição do Bolsonaro, colocaram lá o Guedes, que é um sujeito que fundou, um dos fundadores do BTG, um banco que tem 38 agências em paraísos fiscais no mundo todo, segundo o Ladislau Dobor, numa entrevista ao Tutameia, explicou com detalhes, e não tem nenhum interesse no Brasil, é povo precarizado, o Brasil transformado num Estado associado dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do grande capital. E nós estamos com esse problema pela frente. A violência é a violência de Mamon, do domínio do dinheiro. E o que é que nós poderíamos propor? Nós precisamos de uma frente. A frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. Uma frente contra a austeridade, a opressão do trabalho e
uma frente que restabeleça o espaço democrático. Restabelecido o espaço democrático com o fim do poder dos bancos e do capital financeiro, nós, com a democracia restabelecida no Brasil, teremos os partidos, cada um deles fazendo a sua proposta, e a sociedade brasileira, diante de uma ampla discussão, com liberdade absoluta de comunicação, mas sem o domínio de alguns meios de comunicação que são hegemônicos, vai decidir o que quer. O que quer como organização social, organização econômica do Brasil, e o processo civilizatório do país não será mais abandonado. Nós voltamos à discussão democrática e o povo estabelece os caminhos. Como está acontecendo hoje em Portugal. Portugal estabeleceu uma frente contra a austeridade, aumentou o salário dos trabalhadores, a aposentadoria, passou a fazer investimentos públicos mesmo deficitários e está superando o problema dessa crise recessiva, que é uma crise do mundo inteiro. Agora, aqui no Brasil, nós precisamos disso com urgência, porque nós perdemos a soberania. Nós estamos atrelados a interesses geopolíticos dos Estados Unidos e ao interesse do capital financeiro, dos bancos e dos rentistas. E o povo semi-escravizado, trabalho semi-escravizado no Brasil. Eu não diria que nós não precisávamos de algumas modificações na CLT e inclusive no sistema de previdência, mas eles não queriam modificação alguma, eles queriam a liquidação dos direitos, a humilhação do trabalhador, a escravidão de um povo inteiro com o fim da soberania e o domínio do capital financeiro dos Estados Unidos. Se nós conseguirmos esse espaço democrático, o segundo passo é que os partidos se reorganizem, discutem e coloquem as suas propostas. Porque uma frente se opõe a alguma coisa. Agora, os partidos, eles têm propostas para todas as instâncias da administração pública, para o município, para o Estado, para a nação, para a inter-relação da nação com outras potências, com interesses geopolíticos muito claros no mundo. O caminho é esse, frente ampla e única contra a austeridade, o poder dos banqueiros e a submissão do Brasil ao interesse geopolítico dos Estados Unidos. Liberdade.